Está no Al Magazine, hoje a gente vai falar de lançamento, tá chegando aí álbum novo, trabalho novo, com duas figuras que já são super conhecidas porque tem uma trajetória, mas principalmente porque faz um trabalho, realiza um trabalho, mexe com um público vasto, que toca em causas que eu, como papai, me sinto extremamente sensibilizado. E dessa vez tem uma novidade nesse trabalho, elas que vão contar aqui pra gente. Honrosamente eu recebo a Brisa, vou dizer Brisa porque eu a conheci antes de ser Janaína, eu a conheci como Brisa, Janaína Mossi e Maria Tereza Castro, Atleca. Obrigado, meninas, por estar aqui com a gente. Prazer enorme estar aqui com todo mundo que nos ouve, que nos vê e com você especialmente. Que honra. Eu conheci seu trabalho, como eu falei, numa condição que eu queria até que a gente começasse essa conversa falando um pouco sobre o trabalho de vocês, enquanto a linguagem que vocês usam para tocar as pessoas, né? E aí eu não estou dizendo só de crianças, eu não estou falando só de adultos, eu estou falando de pessoas, às vezes, ali numa condição um tanto sensível, como eu, né, quando eu te conheci fazendo um trabalho em hospitais. Então eu queria falar um pouquinho desse chamado, assim, conversando com você, Brisa. Como é que você foi para esse lugar de encontrar a Brisa, de levar a Brisa para hospitais, de fazer as pessoas rirem, às vezes em condições que elas estão ali com muita dificuldade sequer de viver? Como é que foi esse chamado para você? Foi num momento, acho que foi uma virada de carreira mesmo, né? Eu já vinha depois de formada, seguia, eu não queria uma carreira, eu não achava que eu era uma pessoa que trabalhava com comédia. Eu queria ser uma atriz dramática. Não era um desejo desde sempre. Você não se achava engraçada? Não era uma coisa que eu pensava, não. Eu queria fazer teatro, né? Eu era densa, eu queria densidade. E aí eu tava terminando um processo com um projeto do Galpão Cine Horto que chamava Pé na Rua. A gente ficava em processo durante 1 ano, tinha o período de montagem, depois a gente estreava um espetáculo de rua, esse na época, 2005. Foi dirigido pela Simone Rodrigues e pelo Glicério Rosário. E depois da temporada, a gente seguiu com ele um tempo, aí um dia a Simone me ligou e falou: Jana, eu tô achando que o espetáculo não vai muito mais render. Era um elenco de 12 pessoas, muita gente, difícil disponibilidade coletiva. Ela falou: tem uma amiga minha que trabalha num projeto lá em São Paulo e eles vão abrir um teste aqui em BH. Chama Doutores da Alegria. É pra palhaçaria, vai pra hospital. E eu fazia um personagem muito engraçado nesse espetáculo no baile, que era a faxineira do baile. Então ela cantava, o sonho dela era cantar. Então ela cantava no baile e depois o trem desenvolvia. Mas eu falei: não, Simone, acho que não tem nada a ver palhaçaria. Não, acho que não. Tinha feito matérias de palhaçaria e circo no Palácio, né, onde eu me formei, mas não tinha essa pretensão. Aí ela insistiu, falou: Jana, manda. O teste vai ser aqui no Cine Horto, eu conheço as pessoas, minha amiga é muito legal, você vai gostar. Aí eu falei: gente, será? Um projeto terminando, sem perspectiva, acho que eu vou mandar. E aí eu mandei o teste, mandei o currículo, fui passando, de repente eu tava no elenco. Nunca tinha experimentado o hospital, e a palhaçaria que eu já tinha feito, fiz oficina, e na escola também a gente estudou um pouco, mas não era uma coisa tão apurada. E aí eu fui descobrindo, e a palhaçaria dentro do hospital, que é ainda um braço diferente, e tô nisso até hoje. É uma coisa que me fascina, que me encanta, que me desafia todos os dias, porque é um pouco isso que você falou, né? Não só as crianças, mas adultos, idosos, as pessoas estão numa situação muito fragilizada, muito vulnerável, não só os pacientes, mas as pessoas que também estão acompanhando, a família adoece junto. Às vezes é uma coisa pontual, mas às vezes é uma coisa muito demorada, né? Uma internação longa. E a gente visita o hospital 2 vezes na semana, então também é um convívio longo, a gente conhece todo mundo. O pessoal do hospital também, médicos, funcionários, faxineiros, enfermeiras, é para todo mundo que está lá, né? Para aquele ambiente integral. E eu sou apaixonada, alucinada, amo muito. É um desafio delicioso. Bom, e você, Maria Tereza, me conta, como é que você se encontrou aí com a palhaçaria? Bom, a minha trajetória é bem diferente da dela. Eu venho do teatro experimental, eu venho da atuação dramática, da improvisação densa, de textos densos. E em 2008, que foi meu primeiro contato com a palhaçaria, eu fui para São Paulo, fiz uma imersão
num coletivo que tem lá, que trabalha com criatividade. Uhum. E eu fiz a oficina de palhaçaria. Foi uma semana pauleira de imersão, o tempo todo no estado, dormindo, acordando, tomando café, o dia todo, durante uma semana. E foi lá que eu consegui o meu nariz. E o difícil não foi conseguir, foi difícil também, mas o mais complicado era permanecer com o nariz, porque você corria o risco de perder. Então eu saí dessa semana em 2008 e comecei a trabalhar com o teatro empresarial. Uhum. No teatro empresarial não se trabalhava com a linguagem, mas se trabalhava muito com a improvisação, né, com esquetes, intervenção. Então a palhaçaria ela ficou me rodeando. Eu me lembro que um dia eu procurando um e-mail, eu achei uma inscrição para o Doutores da Alegria em 2007. Eu falei, gente, mas já estava ali. Naquela época você não... Pois é. E eu sempre... a veia cômica sempre esteve presente na minha vida. Desde pequenininha, era muito engraçada, ficava imitando personagens da televisão, enfim. E aí, em 2019, que foi 18, a gente se encontrou para fazer um projeto de palhaçaria. Foi 2019. Foi nos parques. Começou o projeto, começou em 18 para 19, a gente circular por parques de BH, fazendo intervenções com palhaçaria. Sim. Aí eu estava coordenando esse projeto na parte de formação e a Tereza ia fazer. Isso. Ela foi a mentora, assim, do processo de... Sim. Já era Brisa e já era Tecla, não? Sempre foi Brisa. A Tecla não. A Tecla não. A Tecla foi um processo de descoberta. Porque eu sou uma artista muito relacionada à música. Eu sou deficiente auditiva. Eu não tenho... A minha audição esquerda é nula, ela é 0. Então a música sempre esteve presente na minha vida. E com a palhaçaria, eu fui descobrindo que a minha palhaça, ela é muito harmônica. Uhum. Ela é muito de notas. E aí eu falei, já tá uma trajetória, já tem um nome aí, hein? Vamos lá. E ela foi surgindo à medida que a gente foi trabalhando, fazendo algumas improvisações, pesquisa de cadeira mesmo, de mesa, de pesquisar quais as características, né, Jana? Então foi essa trajetória. E aí agora ela vem se fortalecendo à medida que a gente vai. Também tô trabalhando em hospitais, que é uma experiência maravilhosa. É um processo de descoberta muito grande, muito grande. E a Voar, gente? Quando vem a Voar e como é que a Voar é desenvolvido por vocês? Qual que é a proposta? É um espetáculo que trabalha muita coisa do lúdico também, né? A minha companhia, ela tem se fortalecido muito nesse lugar dos temas. A minha companhia não é só a companhia dela, tá, gente? É porque a minha companhia é o nome da companhia dessas duas figuras. Ela é minha companhia. Ela é minha companhia. É isso. E ela vem se fortalecendo muito falando sobre temas que a gente considera importante, delicado, né? Os tabus para o universo infantil. E o A Voar, ele nasceu, uma curiosidade muito, acho que importante salientar, ele nasceu na pandemia. A gente foi observando pessoas com criança em casa, tava muito tela, muito, né? Foi um processo muito difícil para todo mundo. E aí a gente falou, por que a gente não faz músicas do universo da imaginação? Aí a gente pesquisou, foi num edital de música, a gente resolveu escrever as músicas e no finalzinho de 2021 a gente lançou o show virtual. E em participamos de alguns festivais. Inclusive virtuais, indicado a festivais de super relevância nacional com esse trabalho, né? O álbum do A Voar, né? O primeiro passo dele foi o Prêmio da Música Popular Mineira, que a gente se inscreveu e aí a gente ficou em 4º lugar na categoria álbum infantil. E pra gente foi uma surpresa enorme. Um prêmio, né? Um hiper prêmio estar no 4º lugar. A gente nunca tinha feito um álbum musical, até então o nosso trabalho era bem focado no teatro. A Tereza sempre foi musical, a Brisa também usa
da música como habilidade, mas Daí para um estúdio. Mas fazer um álbum, né? Escrever um álbum, fazer música, mandar para um prêmio e ficar em quarto lugar de Minas, a gente falou assim, nossa, não, tem alguma coisa que dá... E teve uma outra coisa que impulsionou mais ainda a gente enquanto autoras, né, enquanto produtoras de arte, foi que o Avoar, ele foi feito integralmente dentro de casa. Ela fazia as letras, ela fez todas as letras e eu gravei tudo. Então o álbum foi feito às 4 mãos, né? Então, os instrumentos, a Tereza que tocava em casa, porque ela tem um estúdio em casa. Sim. Então ela tocava a faixa, gravava da guitarra, aí depois ela vinha gravava a faixa de baixo, aí ela vinha gravava a faixa com violão, ela vinha percussão, o chocalhinho, tudo que eu pude colocar, eu coloquei. Tudo do álbum foi artesanal mesmo, muito da gente, assim. E aí a gente ficou, né, em quarto lugar, a gente falou, nossa, que surpresa, vamos fazer alguma coisa. E aí ainda era virtual, aí a gente gravou o show em casa, fizemos uma produção caseira também. Esse espetáculo circulou bastante virtualmente, e logo que foi flexibilizado, a gente falou, bom, agora chegou a hora de botar ele no mundo pra gente encontrar as pessoas, vamos imaginar todo mundo junto. Eu tenho uma curiosidade, queria que vocês me contassem um pouco do processo de vocês a respeito disso. Como ator, quando eu só fiz um espetáculo maior, assim, ou uma proposta maior, eu fiz um espetáculo infantil e eu tinha uma preocupação naquela época de ajustar a linguagem, porque ainda mais nos dias de hoje, antigamente você tinha criança, assim, ou era bebê, aí você tinha criança, pré-adolescente e adulto. Hoje há uma variação de compreensão e de linguagem muito grande, às vezes de uma idade para outra, né? Sim. 1 ano, 2 anos, 3 anos já são... E uma coisa que quando eu, na época, estudando teatro, eu lembro que eu tive um professor que falava muito isso, a gente acertar no tom para que aquela narrativa chegue, toque. E agora, recentemente, fui fazer um trabalho também com essa preocupação. Falei, eu não sei se isso aqui tá muito infantil ou tá muito subestimando a compreensão da criança. Para vocês, que tem uma linguagem corporal, física, cênica, musical, tem a letra também, vocês têm essa preocupação ou é um processo muito mais da criatividade e aí junto com isso a sensibilidade, né? Ou seja, deixa fluir um pouco para depois aparar? Ou vocês já criam pensando nisso? Olha, isso aqui é para a família, mas a criança de 2, 3 anos também vai entender a escolha das palavras ou do que você faz com o corpo. Tem essa preocupação? É uma questão para quem cria para a criança? É uma curiosidade que eu tenho. Eu acho um pouco que a experiência, porque assim, depois que a Tereza saiu do teatro experimental, ela entrou em teatro musical, que também é focado nos trabalhos para a infância. Sim. Então a gente tem uma ligação forte com o universo infantil, né? Uma experiência continuada. Aí eu acho que, mesmo ampliando os públicos, né? O trabalho do hospital hoje em dia, a gente não faz só pediatria, faz idoso, faz adulto, mas o foco é muito na criança. Então, essa prática continuada faz com que a gente tenha é mais apurado. Uma sensibilidade, né? É claro que, assim, nós somos 2 mulheres adultas com mais de 40 anos, mas a gente não... Isso que você falou é muito importante. Não subestimar a capacidade da criança. Né? A gente não faz uma coisa pensando que ela não vai entender. Ela vai entender do jeito dela. E o pai ou a mãe ou, né, o acompanhante vai entender do jeito dele. É arte, é criatividade, é muito sutil às vezes aonde chega, porque o acesso em você pode ser diferente do acesso da Tereza sendo adulto, seja sendo criança, enfim. Mas a gente olha pensando, isso é para elas. Então é um olhar mesmo diferente. Crianças geralmente participam de programação de adulto, né? Os pais levam para almoçar fora, vai no barzinho, vai num cinema. Ok, mas o nosso olhar é também para a criança. Porque nenhuma criança vai sozinha no teatro. Sim. Sempre tem, né, um educador, um professor, uma mãe, um pai. Então, o adulto também tem que ser contemplado. É para todo mundo. Mas a gente fala assim, isso acho que eles vão gostar mais. Porque a imaginação que provoca numa criança de 5 anos ou numa de 7, talvez não seja a mesma que provoca em você. Mas talvez você reflita sobre a sua infância também. E esse acesso pra gente também é importante. É a criança que tá ali e a criança que um dia foi. Ninguém deixa de ser criança, ela só tá ali. A gente já foi. Muito bom. E aí, falando desse trabalho, desse espetáculo e falando do momento que vocês estão vivendo, a gente também está falando de lançamento e de um trabalho novo que vem aí, né? Casando com esse espetáculo, que é um espetáculo que já existe desde lá 2020.
que a gente, como é que chega esse trabalho novo? Há uma congruência entre um outro? É uma segunda edição de alguma coisa que vocês reaproveitaram ou vem marcar exatamente outro momento, até porque o primeiro a gente está falando de pandemia. Contextualiza pra gente esse trabalho novo. Puxando só um ganchinho sobre essa questão né, de como a gente vê a criação para o universo infantil, esse álbum, o Pequenos Invisíveis, esse novo projeto, para quem for ouvir ou quem já ouviu, vai perceber que até a forma com que a gente faz a música, o ritmo, já tem uma pegada um pouco mais adulta, mas não significa que não seja para criança. Porque a gente gosta de trabalhar incluir todos os públicos. A gente, às vezes, faz o Avoar em locais que tem pessoas mais velhas, pessoas idosas. Eles embarcam com a gente da mesma forma. Então, Pequenos Invisíveis, enquanto um novo projeto da minha companhia, traz esse olhar, continua trazendo esse olhar de quanto mais idades juntas, melhor. E é genial, porque se ouve no carro, né? Sei lá, Arca de Noé, por exemplo, é um disco que a gente ouve muito lá em casa, e às vezes no carro é um disco para a família inteira, né? O próprio Partimpim também. Sim. Então, assim, acho que eu acho legal isso, porque fica todo mundo ali na mesma página, falando do mesmo assunto, envolvido pela mesma harmonia musical, Sim. né? E aí sem subestimar a criança. Mas fazendo uma reflexão sobre a sua pergunta, eu acho que é uma gradação importante para a gente pensar, por exemplo, né, nessa trajetória. O Avoar a gente fez ele na pandemia, falando sobre imaginação, que era para a gente subverter a lógica e sair de onde a gente estava de alguma maneira. Em seguida, a gente estreou o Bu, que é um espetáculo que fala sobre medo para crianças. Ele tem músicas que são composições nossas também, mas ele é mais teatral do que musical. O Avoar é um show. O Pequenos Invisíveis é um álbum que fala sobre um tema difícil, como o Bu também fala sobre um tema delicado para criança, mas é música. Então, acho que a gente pode falar que a gente misturou o Avoar com o Bu. É um tema difícil e um álbum novo. E no Pequenos Invisíveis a gente escolheu, tinha um assunto que estava nos movendo muito na época que a gente teve a ideia, que era sobre as invisibilidades sociais, raciais, de gênero. E aí a gente falou assim, nossa, mas como é que a gente pode falar sobre isso para criança, né? Aquilo que a gente vê, mas não vê, sabe? Ignora. Sabe que tá ali, mas passa batido. E às vezes uma escolha do pai, né? Porque às vezes a criança tá no carro, ela vê o mundo pela janela do carro, ela vê alguma coisa, mas aí vem os pais invisíveis. Ela tem olhos para ver. É uma folha em branco, né, a criança. Então você consegue ir desenhando outras coisas e fazendo com que ela queira desenhar também esse outro mundo, né? É um olhar limpo. Sim. E aí a gente falou assim, não, vamos, o que seria do universo mais próximo da infância que talvez desperte essa sensibilidade, essa percepção e essa curiosidade, que eu acho que é uma palavra muito importante no álbum, e esteja próximo do universo infantil. A gente falou assim, como é que a palhaçaria subverte isso? A gente pensou, vamos falar de bichinhos. Porque tá lá o tempo todo, a gente vê se a gente quiser, né? Uma formiga passa a todo momento, mas a gente às vezes não olha para ela, não valoriza a importância da formiga para um ecossistema, para o meio ambiente, né? Para ela, para o mundo. E aí a gente fez uma pesquisa ampla dos menores animais da natureza. A gente selecionou um da terra, um do ar, um da água, um da gente, em tudo. E aí cada um deles tem uma música e fala sobre o universo de cada um. E aí a gente consegue, de repente, abrir esse olhar para quando a gente encontrar um bichinho. Por exemplo, uma das músicas chama Tatu Bolinha. Quando a gente vê um Tatu Bolinha, talvez a gente veja ele diferente. Porque a música do Tatu Bolinha, por exemplo, a gente pode fazer o Tatu Bolinha ao invés do microfone. Sim. O Tatu Bolinha, ele é curioso. Então ele sobe num pé de alface para ver o mundo. Então, às vezes, quando a gente vê um Tatu Bolinha, a gente pode falar assim, olha, será que esse já subiu no pé de alface? É despertar isso, sabe? História, né? O menor ou maior que seja, qualquer um tem uma história. E cada música fala sobre um desses bichinhos. Bom, são quantos... O álbum tem quantas músicas? 6 faixas. 6 faixas. Maravilha. Então, deixa eu convidar todo mundo aqui, 15 e 16, sábado e domingo de março, 4 da tarde, lá no Teatro Marília,
corre para garantir seu ingresso pelo Simpla. Tem valor promocional, inclusive, valor, né, super acessível para levar a família inteira para o teatro. Mas também a gente pode, nós podemos nos conectar com vocês através das redes sociais e lá acompanhar a agenda, né? Sim, sim. E aí eu queria que vocês deixassem Instagram, canal no YouTube, como é que a gente encontra vocês? No Instagram é no @minha_companhia. No YouTube, canal Brisa e Tecla. E o álbum chama Pequenos Invisíveis. Tô sabendo que vai ter surpresa no espetáculo. Vai. Nessa temporadinha, agora no fim de semana, além do show a voar, que é uma delícia, a gente espera todo mundo, a gente vai lançar uma das músicas do álbum novo. A gente não vai contar qual é. É isso que eu ia falar, quer saber qual é? Vai ter que ir lá. E pode ser que cada dia seja Pode um. ser que sábado seja uma e verdade, domingo então, seja outra. Lembrando que o Teatro Marília fica ali facinho de ir, ainda mais final de semana para estacionar, é uma maravilha ali na área hospitalar, na Alfredo Balena, certo? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Volte outras tantas vezes. Eu sou um admirador da palhaçaria. Eu adoro essa ideia de mulheres fazendo palhaçaria também, que acho que é outra questão. As portas se abrem para vocês, acho que de uma forma um tanto sensível, eu acho isso genial. Não quero colocar isso na responsabilidade de vocês por serem mulheres, mas eu digo assim, eu acho que é uma linguagem que vocês dominam muito bem, têm feito trabalhos maravilhosos. O próprio mercado tem mostrado isso pra gente. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Mas a gente assume a responsabilidade. Muito bom. E claro, não poderia, nunca, tem um acordo existencial, nunca passaria por esse programa alguém que fosse músico, que cantasse ou que tivesse um instrumento, sem dar uma palhinha pra gente. Então, a gente vai encerrar, claro, com essas duas figuras, trazendo uma pequena amostra desse trabalho que vocês podem conferir lá, por exemplo, no canal no YouTube, em breve em todas as plataformas digitais de streams de música. Vamos ouvir então Brisa e Tecla. Qual que é essa? É isso. Não é a Janaína nem a Tereza. Só um momentinho. Tem toda uma transformação ali. Agora sim, tô disponível. Pronto, agora pode me entrevistar. Não, já foi, a gente só vai cantar mesmo. Ó? Já foi, tudo que era pra ser dito foi dito, agora o que é pra ser cantado, vamos cantar. Mas quem disse? Disseram. Então vamos? Vamos deixar o Nelly escolher. Você quer o micróbio ou o tatu bolinha que a menina falou aqui? Eu quero o Tatu Bolinha porque eu fiquei curioso com a história do Tatu Bolinha. Muita gente não conhece um Tatu Bolinha, né? Então vai. Vai lá. Sou tatu bolinha, linha, linha, subi no pé de alface, face, pra ver o que é que tinha, mas só tinha altura, dura. Eu me fechei todinho e me joguei, rolei, e eu rolei, E eu rolei, rolei, e eu rolei, rolei. O Tatu Bolinha. Valeu! Foi o nosso magazine de hoje. Tchau!